E nesse exercício diz assim: um automóvel se desloca com velocidade constante em uma estrada percorrendo. Então, se ele está com velocidade constante percorrendo trechos marcados no esquema abaixo, os valores indicados representam os marcos quilométricos das posições do carro anotada a cada 20 minutos a partir do quilômetro 72. Então, cada variação aqui foi de 20 minutos, certo? Então, o que eu preciso saber? Eu não sei se ele está em movimento uniforme ainda, porque eu não sei se ele está percorrendo distâncias iguais, né? Eu sei que os intervalos de tempo são iguais, ó, 20 minutos em cada deslocamento aqui. Só que eu preciso saber se as variações de espaços ocorridas nesses trechos são iguais. E para isso, a gente vai calcular o ΔS, que é o que a letra A pede. Então, a primeira variação de espaço, o lápis está muito grande. Primeira variação de espaço, ΔS1. Então, a gente vai ter, ó, qual é o meu espaço inicial? É esse. O espaço final é esse S1. Então, é espaço final, ou seja, S1 menos S0. Então, o S1 é 97 km menos 72 km, que dá 25 km. E o segundo ΔS2, a gente vai ter S2 menos S1. Então, a gente vai ter 122 km menos 97 km, que dá 25 km também. Beleza. E o ΔS3, a gente vai ter S3 menos S2, que é igual a 147 quilômetros menos 122 quilômetros. Isso também dá 25 km. Então, ele está percorrendo distâncias iguais, ou seja, está percorrendo sempre 25 quilômetros a cada 20 minutos. Então, a gente tem aqui movimento uniforme. Na letra B, que ele pergunta, né, o tipo de movimento desenvolvido entre os quilômetros 72 e 147, justificando a sua resposta. Então, a gente tem aqui movimento uniforme. Beleza. A gente já sabe que é movimento uniforme, por quê? Porque percorre, você coloca aí, pois percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Na letra C, diz assim: sua velocidade escalar em km por hora entre os quilômetros 72 e 147. Se a gente for calcular aqui, ó, velocidade, né? Eu sei que, ó, primeiro vamos colocar o que ele está fazendo da forma que ele está pedindo aqui, daí eu explico. ΔS, então, seria o quê? Meu espaço final é 147, então 147 menos o espaço inicial, que é de 72 km, dividido pela variação de tempo. Então, eu tenho 20, 40, 60 minutos. 60 minutos. E aqui eu tenho km. Só que 60 minutos é uma hora. A gente sabe, né? Mesma coisa. É uma igualdade aqui. Fisicamente é uma igualdade. 60 é igual a 1, porque a gente está falando de horas e a gente está em física, né? Então, eu posso substituir aqui tranquilamente. Então, aqui a gente vai ter 147 menos 72, que dá 75 quilômetros. Então, 75 quilômetros a cada uma hora. Essa é a velocidade média desse móvel. Mas eu poderia também ter feito 25, só que aí, ó, se eu fizesse assim, ó, velocidade igual a ΔS por ΔT. E eu sei que aqui eu tenho um deslocamento de 25 km por hora. E por que eu posso usar essa unidade aqui de 25 km por hora por uma variação de tempo de 20 minutos? Porque eu sei que o movimento é uniforme e é escalar. Então, a média aqui, ó, vai ser sempre a mesma, se eu utilizar essa distância ou se eu utilizar essa distância aqui, tá? Então, a gente vai ter, porque são sempre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. A gente vai ter que transformar esse 20 minutos em horas. Então, como que a gente faz? Eu sei que uma hora, a gente usa a regra de 3, né? Uma hora é 60 minutos. Então, quantas horas são 20 minutos? E aqui a gente vai ter 20 que multiplica 1 igual a 60x.
ou seja, x é igual a 20 dividido por 60, que é igual a 2/6, que é 1/3 de hora. E aí a gente vai ter então 25 km dividido por 1/3 de hora. Como que eu faço isso daqui? Esse 25 km eu posso escrever, eu sei que isso aqui é uma fração, né, de denominador 1. 25 km sobre 1 dividido por 1/3 de hora. E aí eu vou multiplicar numerador com denominador e denominador com numerador. A gente vai ter 25 vezes 3, que é 75 quilômetros, dividido por 1 vezes 1, que é 1 hora. E a gente tem o mesmo resultado. Bom, duas formas aí de calcular usando unidades, usando, enfim, deslocamentos diferentes. A gente poderia também utilizar esses dois deslocamentos aqui, essa variação de espaço aqui, com esse deslocamento aqui, tá? Porque são sempre proporcionais, é linear, né? Então, na letra D, pede a função horária do seu movimento entre os quilômetros 72... a função horária do seu movimento entre os quilômetros 72 e 147. Como que a gente calcula a função horária? Eu já sei que a fórmula geral é espaço igual espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Ele está pedindo entre os quilômetros 72 e 147. Qual é o meu espaço inicial aqui? É o quilômetro 72. Então, vamos colocar 72 aqui. E o meu espaço, vou colocar já em função do tempo, tá? Então, 72 mais velocidade vezes o tempo. Qual é a minha velocidade? Eu acabei de calcular aqui, é 75 km por hora. Então, 75 vezes o tempo. O tempo é dado, né? Então, a cada 3 segundos eu vou ter o deslocamento desse móvel. Tipo, se ele te pergunta, que nem no caso que a gente teve 1 hora, mas se eu quiser saber para 3 horas, 4 horas, 4 horas e 20 minutos, basta substituir o tempo aqui, beleza? E aí você vai obter o deslocamento do móvel. Tá, é o que ele pede aqui, ó, espaço S4 correspondente à sua posição 24 minutos após o início da contagem. Ou seja, que 20 minutos ele quer saber, 24 minutos ele quer saber qual é o deslocamento nesse ponto aqui, mais ou menos. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, eu posso também, essa fórmula aqui, ó, ela tá em o espaço em quilômetro e o tempo em horas. Mas eu poderia ter quilômetros por minutos. E como que a gente faz isso? Eu tenho aqui 75 quilômetros em 1 hora, certo? Como que eu faço para ter 75 quilômetros por minuto? Eu pego essa hora aqui e transformo isso em minutos. Então eu vou fazer aqui, ó, 75 quilômetros por 1 hora é 60 minutos, né? Então o que eu preciso fazer aqui? Dividir 75 por 60. Às vezes vocês podem ver por aí o pessoal fazendo, pega 75 quilômetros e multiplica por 1 sobre 60 minutos. Aí a pessoa não estuda matemática e não entende isso daqui. Mas é a mesma coisa, pessoal. Olha só. Sempre que a gente tem uma fração, tipo, se você tem, sei lá, é uma coisa que a gente vê lá na definição de divisão. Por exemplo, sempre que a gente for dividir um número, você tem um número 3 e tu vai dividir o número 3 por 2, tu vai multiplicar pelo inverso de 2, certo? Então se aqui eu só estou dividindo por 60, eu vou multiplicar pelo inverso de 60, inverso de 60 minutos. E o que seria o inverso de um número? Não vou... beleza, aqui deem uma olhada nas aulas de matemática básica pro ensino fundamental. Ensino fundamental, sim. Tem uns exercícios complicados lá, tenho certeza. Que se você não entendeu isso, tu vai achar complicado. Então, a gente vai ter aqui 1 sobre 60, certo? Isso vai dar 1,25. É só você pegar os 75 e dividir por 60. Na tabuada dos 60, que número que dá 75 chega próximo? 1, porque 60 vezes 2 vai dar 120. Aí tu vai fazendo a divisão aqui, vai dar 1,25. Beleza, 1,25 o quê? Quilômetro por minuto. Tá, quilômetro por minuto. A segunda fórmula, então,
o espaço em função do tempo, o espaço inicial é o mesmo, 72 km, certo? Só que vai mudar, porque ao invés de colocar quilômetro por hora, eu vou colocar 1,25. E aí, quando eu multiplicar pelo tempo, o meu tempo tem que estar em minutos, porque aqui eu tenho quilômetro por minuto, certo? Ó, tu colocando as unidades, tu visualiza melhor. Quilômetro mais aqui quilômetro por minuto, certo? Então, o meu tempo tem que estar em minuto, porque assim, quando eu adicionar o tempo, cancela a unidade de tempo e eu fico com a unidade de espaço apenas, unidade de deslocamento. Aqui é a mesma coisa, km, e aqui eu tenho... Daqui o pariu. Aqui eu tenho km por hora. E aí quando colocar a unidade de hora aqui, vai cancelar, beleza? Beleza. O que a gente precisava fazer mesmo? Calcular aqui, ó, o correspondente 24 minutos após o início da contagem de tempo. E como eu tenho minutos aqui, eu não vou precisar converter esses minutos em horas, mas se você quiser, dá também. Então, vou fazer a letra E aqui embaixo. A gente vai utilizar essa segunda função horária aqui. Eu vou calcular o espaço em função do tempo, só que o meu tempo aqui é de 24 minutos. E eu tenho que o espaço inicial é de 72 quilômetros mais 1,25 quilômetro por minuto, que multiplica 24 minutos. O que acontece aqui? Minuto cancelado com minuto. E 1,25 vezes 24 dá 30. Então, a gente vai ter aqui 30 km mais 72 km. E o espaço inicial é de 24, beleza? Então, 72 mais 30 dá 102. Ah, mas se eu quiser utilizar a fórmula em quilômetros, tu transforma 24 minutos em quilômetro. Então, se eu sei, ó, por exemplo, o que você quer fazer? Você quer transformar minutos em horas, certo? Sem precisar utilizar a regra de 3. Se você usar a regra de 3, você vai chegar no mesmo resultado que eu vou te mostrar aqui. Tu coloca 1 hora de 60 minutos, então 60 minutos tem quantas horas? Multiplica em x. Só que, utilizando o conceito de divisão, eu quero saber quantas vezes 24 minutos cabe dentro de 1 hora, certo? Se eu quero saber quantas vezes uma coisa cabe dentro daquela coisa, por exemplo, se eu quero saber quantos ovos cabe dentro de uma caixa, eu vou pegar a quantidade de ovos que eu tenho e dividir pela quantidade de ovos que cabe naquela caixa, certo? Por exemplo, se eu tenho uma caixa que cabe 10 ovos e eu tenho 30 ovos, eu vou dividir por 10, não é mesmo? Agora eu quero saber, eu tenho minutos, eu quero saber quantas vezes esses minutos aqui cabem dentro de 1 hora. Então o que eu vou fazer é dividir 24 por 1 hora, certo? 1 hora é 60 minutos. Então vai ficar 24 dividido por 60. Se a gente faz a regra de 3, ó, 1 hora, 60 minutos. Então, quantas horas são 24 minutos? Vai dar 60x igual a 24 e x é igual a 24 dividido por 60. Beleza? Então, fazendo essa divisão aqui, a gente pode ir simplificando, ó. 24 por 60 dá 12 sobre 30, que dá 6 sobre 15, que dá 2 sobre 5, e 2 sobre 5 é... Aí tu tem que fazer a divisão mesmo, se tu não souber de cabeça. Passei de cabeça porque eu já fiz antes, dá 0,4, beleza? Ou tu pode usar a fração, não precisa colocar em decimal. Trabalhar com fração é muito mais fácil. As frações estão aí porque são mais fáceis de trabalhar do que com números decimais. Porque tu obteve a fração aqui simplificando. Aí você vem na fórmula, qual que era a fórmula mesmo? Espaço igual a, vamos colocar aqui, espaço em função do tempo igual a 75 quilômetros inicial, né, que é o espaço inicial, mais a velocidade era 75 km por hora, 75 km por hora, vezes o tempo. E o tempo é 2/5 de hora. Esse hora cancela com esse hora aqui. E a gente tem que
75 quilômetros mais 75 quilômetros que multiplica... 75 é 5 vezes 15, não é mesmo? Que multiplica 2 sobre 5. A gente consegue simplificar aqui, ó. 5 com 5, eu tenho 75 mais 30, que dá 102 km. Aqui km manteve. E é isso. Assim que a gente faz, utilizando as duas fórmulas. Bom, vamos para o próximo exercício, então.